Então, vamos continuar com o texto aqui do capítulo. Nós estávamos falando que também, né, teve um espetáculo horrendo, mas havia a solidariedade de algumas organizações, entidades, pessoas, né, também civis, estavam lá ajudando. Aí Miranda vai dizer que eles estavam acompanhando esses tristes acontecimentos lá da comunidade deles. Lembra que eles têm aquelas telas que eles olham, eles têm, a gente fala, através de recursos especiais que nos projetavam as imagens terríveis. Eles nem não vieram para o planeta Terra ainda, estavam na comunidade, olhando isso tudo. Nesse caso aqui, você vê bem a diferença do último livro que a gente estudou, né? Quando ele estava falando da pandemia, eles estavam lá e falando em setembro, quando eles começaram a falar, a pandemia não tinha chegado aqui, veio para fechar tudo, foi em março de 2020. E ele começou a falar do livro de setembro de 2019, eles estavam já vendo que viria a pandemia, estavam sabendo com antecedência. Nesse caso aqui desse livro, aconteceu o tsunami e ele estava sendo chamado para participar, trabalhar. Ele não foi chamado antes, que teve gente, vai falar aqui nesse capítulo, que já estava preparado, sabia que ia acontecer. Só que o grupo do Miranda, aqui neste livro, ele foi chamado para ajudar. Eles falaram, estão acompanhando de lá, tá vendo? As imagens terríveis. E estavam se recolhendo a reflexão do que seria possível contribuir para atenuar tanto o desespero e cooperar pelo restabelecimento da ordem. Bom, no dia seguinte, que ele estava contando aí, eles deveriam se reunir com os organizadores da jornada para ir para essa região atingida, de modo a tomar conhecimento dos serviços de emergência a serem realizados. Aí ele bota uma observação interessante. Embora nos encontremos sob a mesma ação das leis que vigem na manutenção do orbe terrestre, a luz do Sol que nos alcança, como não encontra obstáculos materiais para produzir o aquecimento contínuo, tem sempre a mesma temperatura, que também é resultado de camadas especiais de energia emanada dos fótons que envolvem o nosso campo vibratório. Então, esse local que eles estão, tem um campo magnético, né? Ele fala, é um campo vibratório, tem uma energia ali que tem fótons que comandam, que emanam dessa energia e protegem. Então, o Sol está sempre com a mesma temperatura. Né? No nosso caso aqui, tem dia que o Sol está igual um maçarico e tem dia que ele está mais calminho, mais claro, às vezes até um pouquinho nublado. Ele fala, né? Lá é o mesmo Sol, né? Só que a gente, até lá tem uma constância ali, né? Ele está comentando que ia se encontrar às 10 horas, estava marcado, né? Nas 10 da manhã, à sombra de um cedro no jardim que circunda o templo ecumênico. Outra observação interessante, né? É um templo onde várias religiões, no caso, o espírito que ainda conserva vamos dizer, não é nenhum ritual, nada não, mas ele conserva a sua religião, cada um tem a sua cultura, a sua doutrina, eles se reúnem nesse templo ecumênico, onde das mais diferentes convicções podem reunir-se para vivenciar as suas doutrinas. O Ivon Costa, aquele lá que a gente já comentou, que estava, né, como se fosse um supervisor aí, né, desse grupo, ele acompanhou o responsável que ia falar desse empreendimento, que ia, na verdade, conduzir esse grupo lá para o planeta Terra, e ele vai apresentar. Temos o prazer de apresentar o nosso benfeitor, que está encarregado de conduzir-nos aos labores terrenos. Aí o novo amigo, aí o Miranda conta que o novo amigo sorriu discretamente e ampliou os esclarecimentos, informando, falando dele, né? Quando, no corpo somático, vivi o maior período da existência na região da Polinésia. Fiz parte dos conquistadores que, em nome da civilização europeia, se impuseram aos habitantes das ilhas do Mares do Sul. Quer dizer, foram conquistando lá aquelas ilhas, né? Consideravam-nos superiores aos indígenas. E, em nome dos nossos falsos valores, lutamos para aculturá-los com a nossa presunção de senhores do conhecimento. Leia do engano. À medida que convivíamos com eles, descobrimos a sabedoria de que eram portadores, no seu aparente primitivismo. Encontramos nos seus cultos informações profundas que eram passadas de uma para outra geração oralmente. Seus xamãs, em comunicações espirituais, eram sacerdotes e médicos, pensadores e sábios, conselheiros, administradores e psicólogos eficientes. Com eles, tomamos conhecimento da interferência dos mortos na existência dos vivos e aprendemos que a terapia mais eficiente diante dos desafios do binômio saúde e doença é sempre o amor, expresso no respeito recíproco e nos cuidados que são oferecidos por todos aos membros do clã. Com o suceder do tempo, optei viver assimilando os seus costumes e as suas habilidades.
A minha existência tornou-se longa e proveitosa, permitindo-me amar sem condições, incondicionalmente, né? E receber o tributo do respeito e do afeto dos seus sentimentos puros. A desencarnação não me afastou da sua convivência. E agora, quando a desolação e a tragédia assolam entre aqueles que muito lhes devemos, candidatei-me a participar de uma das caravanas de auxílio em nome da gratidão. Calou-se por um pouco e, emocionado, concluiu: sou o vosso irmão Charles White, de origem inglesa, e exercia medicina convencional. Encontramos-nos em vossa colônia realizando um estágio, para o qual trouxemos diversos amigos de diferentes nacionalidades, a fim de treinarmos técnicas de socorro especial com os vossos guias e podemos aplicá-las em nossa área de atendimento. Aí, tá vendo? Eles vão aqui e vão fazer um treinamento em técnicas de socorro especial, que também é como se fosse um curso prático, né? E aí o Charles White está vindo com alguns amigos, alguns outros de outras nacionalidades. E ele termina dizendo que é indispensável que conheçam aqueles que irão conviver por um mês em atividade de amor, exercitando solidariedade na região que nos aguarda. Sede bem-vindos à nossa caravana. Em seguida, Yvon vai apresentar ao grupo do Miranda uma jovem de formação anglicana, que se chama Ana, que servia de auxiliar de enfermagem ao médico, e mais 2 outros dedicados servidores. Um é o Marcos e o outro Abdul. Nós vamos ver já quem são. E que também eles se radicaram anteriormente nas Filipinas. De imediato, aí o Miranda diz que de imediato ele logo estabeleceu um laço de simpatia e amizade com todos eles, né? O Dr. Charles explicou: nosso empreendimento está dividido em 2 fases. A primeira delas terá lugar na região do tsunami, e a segunda na psicosfera do Brasil, preparando as mentes e os sentimentos para reencarnações especiais. Então, olha bem que são 2 coisas bem distintas. Um é cuidado pessoal no tsunami, e a outra fase é justamente aquela história que nós já comentamos, que vão acontecer reencarnações em massa, então é uma coisa completamente diferente, aqui no Brasil, você vê que ele é a psicosfera do Brasil, e eles vêm para preparar as mentes e os sentimentos dessas pessoas, no caso são esses pais dessas crianças que estão vindo, né? Depois de expor o projeto em que nos encontrávamos comprometidos, liberou-nos, estabelecendo as 18 horas como ocasião de ser realizada a viagem ao planeta amado. Então, eles já estão marcando o horário de vir para o planeta Terra. A Miranda diz que estava curioso, instigando a mente dele, ele considerando essa magnitude do labor desenhado, especialmente em razão da convivência que teríamos com espíritos de culturas diferentes e hábitos com os quais não me encontrava familiarizado. Agora eu lembrei que esse livro aqui, o Transição, na verdade é o primeiro livro que o Miranda vai fazer, tanto que é que eles chamam dos livros só sobre transição. Esse foi o primeiro, depois vem O Amanhecer de uma Nova Era, depois Perturbações Espirituais, e depois o último, esse que a gente já estudou, No Rumo do Mundo de Regeneração. Nos outros antigos, antes dessa transição, ele sempre estava participando de atividades que cuidar de obsessão, né? Essa especialidade dele, mas nunca foi uma missão desse estilo. Então, por isso que ele está aqui nesse livro, que é o primeiro, falando que ele estava curioso, achando esse labor, né, esse trabalho, uma magnitude, realmente era, né? E ele estava todo contente, estava participando dessa equipe aí, porque agora era um negócio mais, além de ser enorme, abrangia uma área muito maior, era uma missão bem, assim, bem importante, né? Não por causa de importância, é porque ele estava se sentindo feliz de estar participando de uma coisa de um porte tão grande. Os amigos filipinos logo se identificaram, que a gente falou que aqueles 2 outros, né? O mais idoso, era o Marcos, informou-nos haver sido sacerdote católico numa das muitas ilhas. Havia se dedicado ao Ministério da Fé Religiosa e à educação infantil, havendo desencarnado nos idos do ano de 1954, com 70 anos de idade. E o outro, que chama Abdul Severin, era mais jovem e sorridente, vestia-se de maneira própria do seu povo, e elucidou que pertencia à religião muçulmana. Desencarnara vitimado por febre palustre aos 40 anos de idade. Por nossa vez, Oscar expôs sua formação judaica, lembra da história dele, aquele começo do livro, que ele conta lá, que ele escapou lá da turma do Hitler, e o Miranda que diz que se referiu à adoção do comportamento do espírito. A caravana, portanto, se constituía de membros de variada formação espiritual, que possuía como ponto comum de entendimento o amor que vige soberano no universo.
como uma das forças de equilíbrio cósmico, considerando-se que o ser possui essência divina. Olha, novamente, aí o que nós estávamos falando, que a gente tem isso aqui, prestar atenção que nós temos o amor como força de equilíbrio, considerando que nós temos uma essência divina. A importância de a gente lembrar sempre isso. Então, de maneira comovedora, eles se deram conta que pertencem ao mesmo grupo. Aí eles falaram, agora ver como é que ele estava assim, bem feliz com a situação, porque ele agora viu que está num grupo, né, junto com o pessoal, e que ele fala aqui que o que eles querem, o bem imarcessível, que não se acaba, é um bem eterno. Então, ele ficou contente, se comoveu de estar nesse grupo aí. E aí eles continuam conversando, de diálogos prolongados. O doutor Charles e a auxiliar Hannah estavam providenciando os equipamentos necessários. A primeira fase das próximas atividades, que seria essa história lá no tsunami, acudindo aquele pessoal. O padre Marcos vai comentar com eles que ele conhecia essa região que eles iam visitar. E esclareceu que o insólito e trágico choque das placas tectônicas, gerador das imensas ondas destrutivas, era aguardado. Então, é esse que ele está, que eu falei que alguns já sabiam, né, que ia acontecer, né, igual como foi o caso, era uma equipe que já estava preparando, e ele vai lembrar que providências espirituais haviam sido tomadas, inclusive construindo-se um posto de socorro espiritual sobre a região, que sofreu mais danos, aquele que seria o epicentro do tsunami, a catástrofe, né? Então, eles construíram um posto de socorro sobre essa região. Aí ele comenta que engenheiros e arquitetos desencarnados movimentaram-se com rapidez e edificaram uma comunidade de emergência que a todos nos albergaria. Eles iam ficar albergados lá, né? Alojados lá. Logo mais, recebendo também aqueles que lhes iam socorrer. Não vou falar da referência agora, vou começar só mais um pouquinho de texto e vou deixar a referência por último. Se não der tempo, a gente deixa no texto só, eu mando só o arquivo, mas vou parar só aqui para a gente falar sobre essa história, né? Que ele falou que esse choque, no caso, no caso da tsunami, né? Que acontecia, já era aguardado, e ele informou que os ocidentais em férias, que se fizeram vítimas, porque lá, os orientais estavam lá, e esses que foram para lá para curtir as férias, a história do turismo, né? Eles mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. E concluiu: nada acontece sem os alicerces da causalidade. A observação que a gente faz sempre é que nada acontece por acaso. Então, que a gente lembrar que quando a pessoa, que a gente fala assim, mas é morte coletiva, como é que todo mundo estava lá, cara, todo mundo teve o mesmo problema, todo mundo participou do mesmo, vamos dizer, mesma quadrilha e tinha que morrer tudo junto, né? Nesses locais que tem esses desastres, ou qualquer acidente mesmo. E não é assim que funciona. Cada um tem um compromisso. Então, aquela história, a desencarnação vai acontecer de maneira diferente e também a pessoa ela é atraída, e a gente vê isso falar muitas vezes, em muitas palestras, que magneticamente a pessoa é atraída para lá. Outro dia eu estava até ouvindo acho que é a Sueli mesmo, Sueli Caldas, falando que a pessoa está no lugar e aí bate um raio naquele lugar, a pessoa vai para esconder num canto e aí vem um raio, e aí ou qualquer coisa que vai e atinge esse lugar. Aí vai falar, não, o raio não ia bater lá? Não, o raio ia bater lá sim, mas a pessoa foi atraída para aquele local, daquele acidente, seja lá o que for, por uma força magnética, porque ela teria que ir naquela época, né, desencarnar, e aí, no caso, e aí que coloca aqui que pesava na economia moral, né? E aí tem uma causa, né, a história, nada acontece por acaso. Vamos comentar um pouquinho disso antes da gente passar para o resto? E depois, se der tempo, eu vou falar dos outros casos que a gente tem aí de mortes coletivas também com essas informações. Vocês já ouviram falar dessa história, né? Que a pessoa vai... Aquela história, não, estava a pessoa no lugar errado, na hora errada. Isso existe, gente. Nós já comentamos isso no outro livro. Existe essa história de estar na hora errada, no lugar errado? Claro que não. Em Sul, tem aquele filme sobre a tsunami, né? Acho que é baseado, né, numa história real mesmo, né? Que é uma médica que ela vai de férias com o marido e os filhos, são acho que 2 meninos, não, 3 meninos, e todo mundo sobrevive. É impressionante.
Aí ela Não, estava até assim, se bem de frente encontrarem. da praia, né? Ela estava na praia, toma aquele caldão, né? Coitada, se machuca toda, mas todo mundo sobrevive, né? Impressionante. Eu não lembro do nome do Impressionante filme. é como eles se encontram, né, Bia? O reencontro de todos, né? Sim, Cada um sofrendo É o uma coisa. sofrendo Impossível. aquela angústia O para nome achar do todo filme é O mundo. Impossível. É, É o Impossível, eu tinha É, esquecido o nome do filme. Estou vendo aqui agora que eu procurei aqui, que eu também estava querendo lembrar. Eu acho que eu não Aham. assisti o filme, não, que eu fico tensa com esse negócio de ficar vendo essas coisas com muita desgraça, e às vezes não gosto. É, Mas é interessante, porque mas é quando bem a gente assiste com interessante. outra visão, né, a gente vai aproveitando aham. os ensinamentos. Né? Vou Você vê a assistir depois. providência divina, né? Os menorzinhos assim intactos, né? Acho que um está no hotel, fica no hotel, né? No quarto do hotel, né? Para você ver a providência, né? Criança parece que o anjo da guarda é mais forte, né? Protege mais, assim. E a programação também, né? Que a gente sabe. Porque a gente fala isso, mas acontece o seguinte: tem sempre que lembrar, que falar a história da hora errada, a hora certa, também aí vamos. A história da bala perdida, que não existe, né? Se você está Uhum. fazendo tudo corretamente, então você não está sendo imprudente, você está se cuidando da sua vida, se alimentando, não está fazendo aquele seu suicídio indireto, né, que a gente chama, você não está concorrendo para ir na a sua morte ser antecipada, porque acontece. Se você fizer as coisas da maneira que não era para ser feito, você pode antecipar, sim. Só que só vai antecipar nesse sentido de que você não está se cuidando e, eu vou passar no lugar no maior tiroteio. Estou vendo que está dando tiroteio, eu vou para lá. Você está arriscando, né? Eu vou atravessar uma Uhum. Avenida Brasil sem olhar para nada e no meio dos carros. Não é isso. Isso é imprudência e você está praticando uma ação perigosa para a sua vida. Então, está sendo um suicídio indireto, ou às vezes até direto. E não é o caso. Se você está no lugar, quietinho, né? E você está ali, aí, como a gente sabe, tem exemplo que o prédio cai na cabeça da pessoa. Como a gente sabe que você está quietinho, ou então você está no avião e o avião cai. Então, não é assim. Esses lugares, esses É. acidentes que as pessoas passam, isso é uma programação. Aí você olha que não tem Seria outra tipo um explicação. aprendizado, né, Su? É o aprendizado para aquelas pessoas, né? Sobreviver àquilo, né? E para quem Seria fica, para isso? quem vai, para todo mundo é lição. Isso é uma lição que a gente começa primeiro, que é a história do próprio Covid, né, da pandemia, que a gente vai pensar na transitoriedade do corpo, a vida, e a vida, a tua alma imortal, você consegue, você vai continuar. E você começa a pensar nos seus valores, aí você querer modificar o que você está. Qual é o objetivo da sua vida aqui Uhum. agora, para você pensar numa vida que continua. Ué, a gente Pois não vai é. acabar nunca, a gente tem que Porque lembrar você vê disso. no filme, né? Fica a mãe é médica, né? Ah. Aí fica o filho mais velho, acho que junto com ela, e aí ela vai para o hospital, né? Os povos nativos falam uma língua dela, eles ajudam ela. Ela fica, obrigada, obrigada, obrigada. E ela tem uma hora no filme que, né, tá ela, o menino no hospital, ela vai ser operada, e ela fica aguardando a operação, que é muita gente, aquele caos. E Nossa, aí o imagina. filho, ela fala para o filho, ajuda as pessoas, né? Ajuda as pessoas. Aí ele começa a anotar o nome das pessoas, procurar os pais, Ai, né? É que um lindo. barato. Né? Vou Você vê na procurar. dor, né? Tem esse lado positivo, né? E a E hora da Observa aí no solidariedade, filme. né? Uhum. importante também nesse capítulo, eu acho que é Não sei se todo mundo viu o o filme. encontro de várias religiões, né, num plano superior. E como que essas religiões Uhum. podem se entender no plano superior. Eu acho muito bonito isso. Quando as Né? pessoas respeitam até onde podem ir nas religiões contrárias, né? Porque às vezes as pessoas acham que só a sua religião tem valor e ficam menosprezando as outras, né? E no plano superior, todo mundo se entendendo, todo mundo em busca daquele bem maior, que é o Trabalhando amor junto, né, Dê? É incondicional, um trabalhando barato. junto. Exatamente. Eu acho muito legal quando isso é registrado, entendeu? Eu acho muito importante, né? Isso daí é uma fase do degrau inicial do que a gente precisa passar para o futuro, Fazer porque o aqui futuro mesmo na é a Terra. fraternidade, não vai existir nenhuma religião. Isso ainda é uma fase que nós já estamos muito devagar. Até nesse livro do Futuro Espiritual da Terra, que aí Jesus vai fazer uma mensagem lá, vai colocar o que a gente quer é que não tenha fronteiras, nem porque ainda tem fronteiras no plano espiritual. E aí, nesse caso, o menino até conta, tem essas fronteiras de línguas, né? Existem essas colônias, tem colônia que fala a língua daquele, que todo país, todo lugar tem uma colônia em cima. E lá você
costuma falar a mesma língua. Nós ainda que estamos muito presos à matéria, vamos continuar nesse esquema. A gente sabe que a gente não morreu e vira santo, nem vai ficar falando tudo quanto é língua, não é assim que funciona, né? Então, essas fronteiras entre as nações, né, os países, isso vai deixar de existir. As fronteiras entre as religiões também vai, que a gente fala, o espiritismo é a religião do futuro? Não. É o futuro das religiões, porque não é para ter religião, é para todo mundo ter o mesmo pensamento. Primeiro, somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Então, a fraternidade é universal, os outros planetas também. Nós vamos ter que viver em função disso, de trabalhar a nossa tolerância e carinho por todos, amor por todos. Então, ainda existe essa separação, que também existe em colônias que têm pessoas de algumas religiões. Nesse caso aqui, não tem um templo ecumênico, mas lá dizem que até já colocou, não sei se é no nosso lar, tinha uma capela para os que são católicos, as outras, entendeu? Então tem isso. A gente uma comunidade para os padres, outra comunidade. Isso. Eu estou falando no encontro do muçulmano. Ecumênico, né? Pois é, não. No encontro desse grupo. Você vê que tem 4 tipos diferentes, né? Tem o muçulmano, tem o católico, o judeu, o padre. Tem comunidades judaicas, né, no plano espiritual. Exatamente. Né? Mas vai ter um trechinho agora aqui que ele vai falar disso. Vamos ler que a gente vai ver falando sobre a história que o Miranda vai até comentar isso aí. Vai perguntar. Deixa eu botar aqui para a gente ver. Então, olha lá, vai ser justamente aqui agora. O Miranda vai falar, estava surpreso, e perguntou lá para o padre, né? Aí perguntou para ele como é que ele conciliava o conceito da reencarnação com os dogmas da formação católica. E, educado, ele esclareceu. O caro Miranda não ignora que as formulações da verdade partem deste mundo real na direção da Terra e que as religiões as vestem de superstições, de lendas e dogmas, conforme os níveis de consciência das criaturas que lhes aderem. Apesar disso, quando retornamos ao país da imortalidade, desaparecem as fórmulas, dando lugar ao surgimento da essência que logo assimilamos por afinidade e pela lógica do bem universal. Olha a essência divina de novo aí. Cada momento que a gente olhar isso, você percebe que eles dão sempre essa ênfase que nós temos a nossa essência. E aí ele coloca que, lógico, lá não vai ter essas divisões, mas para poder o pessoal estar se acostumando, né, do trabalho, você está ali lidando, mas, na verdade, isso não vai acontecer. Bom, vai terminar aqui, daí eu vou acrescentar lá os textos do anexo, que aí ele vai dizer que sorriram, continuaram a edificante conversação até 2 horas antes de iniciar o novo empreendimento. O Miranda e o Yvon deveriam participar da experiência iluminativa como estágio de aprimoramento espiritual, tá vendo? O Miranda está começando a fazer esse aprimoramento, por isso que ainda está aí lá, tem uns 11 anos, né? Ele estava assim, 11 não, que isso foi em 2004, né? O livro é de 2010, mas ele começou a história mesmo praticamente quase 20 anos atrás. E aí eles estão fazendo esse estágio de aprimoramento espiritual, acompanhado pelo Oscar, que se encontrava estagiando na comunidade também para alcançar o mesmo objetivo. Então, agora, deixa eu passar para o Inex, que dá tempo, do resto não passei. Do resto do texto de referência. Para a gente ver em relação a essa história lá que ele falou que eles fizeram um acampamento, você lembra? Que eles estavam falando, que estava sendo montado, contou, que já sabia que ia ter aquela onda e que eles tinham construído os acampamentos para receber aquele pessoal. Aqui nesse livro do Miranda, em 2006, o livro Entre os Dois Mundos, da mesma, com o Divaldo e com o Miranda, no capítulo 6, ele vai contar sobre um acampamento que estava acontecendo. Eles fizeram para fazer socorro de vários, que é o que eles faziam muito, né? Socorro de obsessões. Então, teve um acampamento espiritual e ele explica que espíritos tinham construído base à beira-mar a fim de usufruir as benesses do oceano para atividades de socorro de obsessões. Olha, ele sempre valoriza muito a energia da natureza. Lembra que já falou muito das plantas, né, do verde, já falou muito do oceano, no outro livro também, do plâncton, do fitoplâncton. Tem o livro do Voltaire também, que é do caso o Irmão X, né? E o Chico Xavier, que fez a psicografia, e fala também que eles estavam levando os espíritos para ficar no mar, para descansar, para aspirar aquela vibração.
que a vibração, a energia do mar, ela é muito benéfica, porque você vê bem o mundo que está ali dentro, né, dos animais e tudo, e assim, em cima deles não tem energia de pensamentos ruins, né? Então, no mar, dentro do mar, por cima do mar, aqui aquela psicosfera ali em volta, sempre é uma energia benéfica. Aí eles fizeram acampamento lá, e ele vai contar aqui. Isso é o Miranda contando nesse livro de 2006. Avançamos no rumo... 2006, já? Avançamos no rumo do continente sul-americano. Estavam caminhando para fazer esse trabalho lá. E logo estávamos pousando em uma área ampla, onde se erguia o acampamento que nos hospedaria durante o período em que estivéssemos envolvidos com o programa libertador das obsessões. Né? A movimentação de espíritos desencarnados era muito grande. Observei os pavilhões que se distendiam em filas ordeiras. Aí a descrição é como tipo um hospital de campanha, aqueles pavilhões compridos, né? Que ele vai fazer uma descrição. Eram construídos por uma substância semelhante ao plástico, em tonalidade pérola, de forma que refletissem a claridade das estrelas e da lua. Deve ser lindo, né? Haviam sido providenciados equipamentos próprios que forneciam iluminação e beleza por toda parte, tornando encantadora a região abençoada que deveríamos preservar e melhorar mediante a nossa contribuição mental de amor e de cuidados generalizados. Lembra que estão sempre emanando energia positiva, vibração de elevado teor, porque ali eles contribuem para aquele local que fique, né, uma psicosfera boa, para inclusive para trabalhar. Né? E no livro Nas Fronteiras da Loucura, o Miranda também, esse foi de 1982, e o Miranda, né, psicografia do Divaldo, ele vai falar também de outro local que foi construído, esse até, inclusive, pelo que fala, no Rio de Janeiro. Ele fala, no capítulo 6, lições proveitosas, acampamento em outra dimensão vibratória, posto em área arborizada para socorrer pessoas durante o carnaval. O posto de socorro central localizava-se em praça arborizada, no coração da grande metrópole, com diversos subpostos espalhados em pontos diferentes, estrategicamente mais próximos dos lugares reservados aos grandes desfiles e às mais expressivas aglomerações de carnavalesco. Eu penso, gente, que essa praça aí seja ali o Campo Santana, né? Que é o mais próximo ali da apoteose, é um lugar grande, que eu sei que quando eu li, eu não me lembro se alguém falou ou eu pensei que seria ali no Campo de Santana. A gente já comentou isso até em aula nossa sobre isso, que o doutor Bezerra também trabalhava nesses lugares ali e ajudava, né, a trabalhar nesses postos aí do carnaval, a história do carnaval. Né? E no capítulo 7, eles falam aqui do posto central de atendimento, também descrevendo. Atravessamos a área reservada ao posto central. Pude observar que o acampamento de emergência socorrista ocupava quase toda a área da praça, ampla e agradável. Antes de serem instaladas as dependências que abrigariam os pacientes espirituais durante aqueles dias, engenheiros de nossa esfera de ação haviam tomado providências defensivas para que o Ministério da Caridade não sofresse danos decorrentes das invasões que se atrevem a fazer os espíritos perniciosos, opositores sistemáticos de quaisquer tentames de consolação e caridade para com as criaturas humanas. Ou seja, eles faziam muros para que esses espíritos que estavam ali no meio do carnaval, que estavam querendo, né, que querem piorar a situação do encarnado, né, e também não querem que ajude, eles se atrevem a entrar e atrapalhar. A gente sabe que eles têm que fazer um muro, no caso daqui do carnaval, que eles falam que é muito perigoso, né, e aí eles fizeram um muro para poder não deixar eles atrapalharem, inclusive, o socorro, né? A caridade, como ele está falando aqui. Então, temos agora 9 minutinhos, vamos comentar aí esse capítulo e terminou aqui o nosso assunto do capítulo. Eu lembro, Su, que há uns 10 anos atrás, o meu filho estava pulando carnaval e encontrou uma menina que era amiga de um primo, do primo dele, do meu sobrinho, e ela estava muito bêbada, muito ruim, e ele levou ela no posto de auxílio, lá de medicação, né? E levaram essa menina de ambulância para o hospital, e ele ficou perto, foi com ela, porque ela não tinha ninguém por perto, e ela falava assim: ô Guto, a minha avó que já morreu está aqui, o meu tio que já morreu está aqui, sabe? Não sei o que. E aí ele falava assim: não,
eles estão aqui para te proteger, olha, reza, porque ele também é medroso, né? E falava. E aí, quando o pai da menina chegou, porque ele avisou ao pai e à mãe, quando chegaram lá, deram uma bronca nele, que ele tinha levado a menina bêbada, né? Ele falou assim, mas eu nem bebi com ela, só passei, encontrei ela lá no chão e levei para o... Aí, no dia seguinte, a mãe agradeceu, porque a menina contou, né? Porque ela estava quase entrando em coma alcoólatra, porque ela estava muito bêbada, né? Muito bêbada. E vendo aquelas coisas assim, quer dizer, você vê como é que puxam, né? As vibrações puxam, né? E assim, ela, além de ela ver isso, tinha... Ela falou, mas tá tão cheio aqui, quer dizer... E a Aurélia falava, mãe, não tinha ninguém do lado da gente, né? Não tinha ninguém, entendeu? Aí ele falava assim, mãe, foi uma coisa assim, fora do comum que eu passei, para você ver essa vivência de carnaval, né? É muito assustador O pessoal isso, estava né? lá para ajudar ela mesmo, deviam ser, pelo que ele estava falando, ela estava falando, devia ser pessoal para ajudar, né? Uhum. Não, e outras pessoas também, muitos que ela não conhecia, não é? Muitos espíritos que ela não conhecia, Ah, entendeu? Que ela... médio, então, né? ela conseguia não ver, e ele não via nada, que não tinha ninguém perto. Só estava de mão dada com ela para ajudar, entendeu? Muito assustador isso, né? É interessante isso que você está falando, Denise, porque você vê que ela estava alcoolizada, né? E mesmo assim ela teve essas visões, né? Muito provavelmente os espíritos familiares dela estavam próximos justamente para protegê-la e provavelmente foram eles que atraíram o seu filho para auxiliá-la, Exatamente isso que eu falei, filho, por você ele foi ser uma boa atraído só, pessoa. Exatamente. só para Porque auxiliar. Quando os pais começaram a brigar com ele, ele falou assim, olha, eu mal conheço a sua filha, eu só vim trazer ela para o hospital, tá? Conheço ela de vista, de festa do meu primo, né? E só trouxe ela no... Aí, no dia seguinte, a mãe ligou até agradecendo, porque ele falou assim, mãe, eu não conheço a menina assim, não me dou com ela, entendeu? Eu conhecia de festa, mas ela estava tão mal que eu fiquei com medo de alguém fazer maldade com ela. E aí, por isso que ele pegou e levou para junto com o hospital, entendeu? E daí levou bronca. Com certeza ele foi intuído mesmo para poder cuidar, né? E a gente sabe que essa energia do carnaval ela é perigosa, né? Por isso que, assim, quem já tem, pode se conectar, ou a pessoa às vezes tem vontade de fazer, eu gosto de brincar e coisa e tal. Depende do que você está, onde você está se metendo, porque assim, a brincadeira pode existir, mas se a energia for pesada, ela não vai fazer bem para você de qualquer maneira. Mesmo que você goste de pular, de dançar, de brincar. Estando num lugar que essa vibração é forte, você tem gente que não sente na hora, mas vai sentir depois. Às vezes vai chegar em casa com dor de cabeça, cheio de gente atrás, a história atrás do trio elétrico. Você pode estar bem, né, Su? Mas em volta de você a vibração é tão coisa que por mais que você esteja ali sem intenção nenhuma, só com intenção de brincar, de se divertir, vai atraindo. Principalmente se nessa intenção de brincar e se divertir, você ainda tiver a intenção de beber, né? E outras coisas mais, né? De outras coisas mais, vai a festa da carne, então carne nada vale, carnaval e carne nada vale. E a gente, história atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu, a gente sabe que é justamente o contrário, que vai muita gente que já morreu e estão todos lá e brincando, e é para brincadeira, os espíritos são brincalhões, zombeteiros, e espíritos também pesados que querem que você entre na droga, porque eles querem se drogar, querem que você beba até cair, porque eles querem também emanar aqueles fluidos, e etc. A situação do para voltar à sensação que tinham, né? Todas as sensações. São aquela parte sensorial que a gente sabe. Então, é perigoso, assim, eu, por exemplo, não gosto, e nunca gostei. Desde que novinha, não gostava de carnaval. Eu sempre, depois que comecei a conhecer amigos que tinham casa em praia e tudo, né, que poderia viajar, eu sempre saí do Rio, nunca fiquei para poder aproveitar carnaval, que primeiro que eu sou muito calorenta, não gosto de calor, é sempre um calor, né? E eu não gostava daquilo, aquilo abafado, um monte de gente. E aí nunca gostei, nunca fiz questão nem de levar minhas filhas, nunca nada a ver com carnaval. Eu adoro, Su. Eu adorava, gosto ainda, gosto de dançar, do carnaval, dançar, tá vendo? A vibração é uma, né?
Pois é, mas hoje que eu sei dessas coisas, até me afasta um pouco. Mas sempre gostei, mas nunca bebi, entendeu? Sempre estava ali para dançar, nunca tive segundas intenções, porque tem gente também que vai para arranjar um namorado. Não, eu queria dançar, brincar, É a era isso que eu vibração. fazia, entendeu? Mas hoje eu até me afasto um pouco, danço em casa. É bom mesmo. Então, As vibrações estão muito mais pesadas hoje, né? Não, também não é acho. à toa que está vindo uma nova variante bem perto, né, dessa época, né? E daqui a pouco vão ser cancelados, já foram canceladas as festas de carnaval em vários lugares, né? Já saiu. Tá faltando no O Rio. Réveillon já não faz mais, né? Agora nós já não tá, É. a gente estava comentando o dia, já não terminou. Vamos aguardar agora a espera do Exatamente. carnaval. Deus quiser, vai estar tudo certo. A variante Delta não teve problema algum, nós passamos por ela, vamos passar essa mesma coisa agora. Nós estamos protegidos. Os estudos últimos agora falam exatamente isso, que quem já está vacinado, ela não atinge para fazer mal, para te levar para você morrer. Mostrou também agora as últimas pesquisas, até mandei para muita gente, 88% das pessoas que estão internadas não se vacinaram, estão ou internadas ou morreram, não se vacinaram. Então, são pouquíssimas pessoas que tomaram as 2 doses que internaram e que morreram, e aí a gente tem um monte de comorbidade, né? E tem também as pessoas. Então, assim, essas últimas pesquisas é só para comprovar o que a gente já sabe, né? A gente sabe que nós aqui nós estamos nos cuidando, e se a gente tiver que morrer, porque a gente tinha que passar para doar de lá, para ajudar a turma de lá, porque nós estamos fazendo a nossa parte, né? Agora, a nossa hora, a gente não sabe. Faltam 2 minutos. Mas essa onda, né, é mais para intimidar mesmo, né? Para as coisas começarem a mudar. Daqui a pouco não vai ter mais esse tipo de festa. Daqui a alguns anos não vai ter mais. Esse hábito vai devagar, vai diminuir bastante. Vai sendo acabando, né? Vai acabando. Carlinha acaba também, então, acaba já com a nossa oração. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Vamos lá, gente. Senhor Jesus, agradecemos-te as bênçãos dessa hora e rogamos-te forças para fixar as tuas lições sublimes em nossa própria conduta. Ajuda-nos, Mestre, na execução de tua vontade e que nós possamos receber e aproveitar essas lições maravilhosas recebidas na noite de hoje. Graças a Deus e Jesus. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Vou fazer meu evangelho, gente. Fiquem com Deus. Beijo, Dê. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Beijo. Boa noite.